Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre o desvio padrão. Vou te ensinar a utilizar a fórmula correta do desvio padrão no Excel para que você possa aplicar nas suas análises estatísticas e nos seus estudos de capabilidade do processo. Ok? Fica conosco aí no canal, se inscreva e deixe o seu like. Roda a vinheta! Bom pessoal, vamos iniciar o vídeo. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre o desvio padrão do Excel. Eu dei um print nas funções do Excel aqui dentro dessa planilha. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre essas 6 funções a respeito do desvio padrão que o Excel traz pra gente. Teoricamente falando, é muito fácil tirar o desvio padrão do Excel, porém se a gente não souber aplicar cada uma dessas funções aqui, nós poderemos incorrer num erro de estar usando o desvio padrão de forma errada. Então aqui eu tenho o desvio padrão, esses 3 desvio padrão, desvipad.a, desvipada e desvipad, aqui nessa célula H1, vou printar ela de amarelo, é o mesmo desvio padrão, ok? Na coluna B eu tenho aqui algumas amostras que nós vamos usar como exemplo. Eu vou apagar aqui, se eu digitar igual a desvipad.a, abro parênteses e seleciono essa coluna, ele vai me trazer esse desvio padrão de 0,088.15337. Se eu mudar aqui para desvipada, ele vai me trazer o mesmo valor. E se eu mudar para desvipad, ele também vai me dar o mesmo valor. Por quê? Porque quando você entra dentro da função no Excel e você vem aqui em ajuda sobre esta função, a Microsoft vai abrir para nós aqui uma tela onde ele vai te explicar sobre esta função. E a sintaxe dessa função, ele traz aqui embaixo essa forma, ok? Eu copiei essa imagem e trouxe ela para cá, que é esta imagem aqui, que é a imagem da função para essas 3 formas. Então, se eu aplicar cada uma dessas 3 formas no meu mesmo conjunto de amostras, ele vai me dar o mesmo resultado. Aqui nessa célula do lado, eu fiz alguns cálculos aqui para fazer o desvio padrão de forma manual, porque antigamente se calculava o desvio padrão manual, não existia software, não existia Excel, então era tudo feito manual. Então o que nós não podemos fazer é confundir aqui dentro do Excel qual desvio padrão usar. Lembrando que para efeito do cálculo do CP, do CPK e do PP e do PPK, o Excel nos dá o suporte para o desvio padrão apenas para fazer o desvio padrão do PP e do PPK, que é esses 2 que eu coloquei aqui embaixo. Então, se a gente for aplicar o CP, o PP e o PPK e para querer saber qual desvio padrão usar, você pode usar qualquer um desses 3 desvio padrão aqui, que vai dar certo para você fazer o cálculo do PP e PPK. Depois eu quero fazer um vídeo só para te mostrar qual que é a diferença do CP e do CPK. Na verdade a diferença vai estar no desvio padrão, mas eu quero mostrar, né, com algumas telas, mostrando as planilhas, né, e como coletar as amostras no processo para obter o CP e o CPK. O CP e o CPK ele é obtido quando você faz a carta de controle. A cada 2 horas você vai coletar amostras no seu processo. Então o desvio padrão para o CP e o CPK, você não tem ele no Excel. Porque o desvio padrão para o CP e para o CPK, ele vai ser a média da amplitude dividido pela constante D2 da tabela de acordo com o tamanho do seu subgrupo que você utilizou para fazer a sua carta de controle. Porém, o Excel, através dessas 3 fórmulas aqui e dessas outras 3 fórmulas aqui, ele vai nos dar suporte para fazer o desvio padrão para utilizar no cálculo do PP e do PPK e não do CP e do CPK, ok? Qual que é a diferença do desvio padrão desses 3 desvio padrão para esses 3 desvio padrão que também são o mesmo? Que se eu for lá no Excel, pegar o desvipad.p e eu vim aqui na ajuda sobre esta função e vou abrir aqui a explicação da Microsoft para nos explicar
o que é o desvipate P. Você vai ver aqui que ele vai me dar a fórmula raiz quadrada da somatória do x individual menos a média elevada ao quadrado sobre n, sendo o n a nossa população. Por isso que eu coloquei esse 18 e esse 17 aqui. Então, esse bloco de desvio padrão que está aqui, vou colocar ele numa cor diferenciada, eu vou colocar ele de preto escrito de branco aqui para ficar melhor a sua visualização, ok? Então, todos esses desvios padrão ele está usando essa fórmula. E qual que é a diferença dessa fórmula aqui para esta fórmula do desvio padrão? Esse aqui utiliza o grau de liberdade. O que é o grau de liberdade? É a minha população, no meu caso aqui é o 18, menos 1, que é o n menos 1. Aqui ele não utiliza o grau de liberdade, ele utiliza a população completa, que vai ser dividido por n. Repara que se você trabalhar com 3 casas depois da vírgula para os dois desvios padrão, nós vamos ter uma diferença de 0,02 na obtenção do meu desvio padrão, que vai variar muito pouco quando você for obter o seu índice de capacidade do processo, ok? Então, esses dois desvios padrão aqui é praticamente quase a mesma coisa, a única diferença vai ser o grau de liberdade. E se eu aplicar desvipate.p, desvipate pá e desvipate p, eu vou obter 0,086, considerando as minhas amostras, porque aqui ele vai considerar a população total e não o grau de liberdade, o qual é utilizado aqui nesses desvios padrões que estão grifados de amarelo, ok? Aí o Excel também ele vai trazer para a gente o desvio médio, que é esse primeiro desvio aqui. E o que é o desvio médio? O desvio médio eu calculei ele também manual aqui, que vai ser o x1 menos a média, e depois você tira o módulo. O que é o módulo? Você transformar o negativo em positivo, porque isso aqui é uma medida, é uma medição, e não existe medidas negativas para medição linear, ok? Então, no caso aqui, eu tenho, na minha amostra número 2, eu tenho 1,77 menos 1,88, tá? Nesse caso aqui, eu vou ter um 0,05, então aqui ele ficou negativo, ok? A somatória desse módulo vai ser o meu desvio médio. Então, se eu somar todos essa coluna aqui que eu estou printando de amarelo aqui agora, eu vou ter a soma de 1,31, e se eu dividir pelo n, que é a minha população, no caso aqui é 18, então eu vou ter 1,31, que ele deu aqui a somatória aqui embaixo, dividido por 18, vai dar 0,72. Vamos fazer manual aqui, igual a soma da minha variância dividido por 18, que é a minha população, 0,72. Veja, se eu colocar 3 casas depois da vírgula aqui, eu vou obter 0,73 aqui, eu vou obter também 0,73, então tanto manual quanto utilizando a função do Excel, eu consegui chegar no resultado de 0,73. Vou apagar aqui e vou colocar igual a desvio médio, ponto médio. Abro parênteses, seleciono minhas amostras e dou um Enter, porque ele colocou 2 parênteses aqui, por isso que deu errado. Eu der um Enter, 0,73. Então, o que é o desvio médio? É a média da variância. Você soma, faz o cálculo da variância de todos os seus X individual coletado no seu estudo, subtrai pela média, então você vai ter a média da variância. Então o Excel ele te dá o desvio médio
através dessa forma, ok? Aqui eu tenho o desvio quadrado, né? O desvio quadrado, ele é nada mais nada menos que uma parte dessa fórmula. Repara que se eu vou ampliar essa fórmula aqui, então olha, veja bem, somatória de x menos a média elevada ao quadrado, o desvio quadrado é o quê? É a variância elevada ao quadrado, que é o x individual menos a média. Então isso aqui também não tem muito segredo, super fácil. Eu fiz ele também manual aqui, vou jogar aqui 3 casos depois da vírgula. Você vai reparar que ele vai dar o mesmo resultado. Aqui deu 0,133, deu 1 centésimo de diferença porque ele considera o 5 e por regra de arredondamento no Excel, o 5 ele arredonda para cima. Mas deu praticamente o mesmo resultado, ok? Então, aqui é o desvio quadrado, ok? Então, se você pegar, aqui eu coloquei nessas células aqui que eu selecionei, se eu fizer uma análise de todos esses desvios padrão, de acordo com o grau de liberdade eu vou ter uma diferença, mas para critério de utilização do PP e do PPK, você pode utilizar o desvipad.a e o desvipada e o desvipad. No próximo vídeo eu vou explicar como utilizar o desvio padrão da amostra para você fazer a carta de controle. Lembrando que você não pode usar o desvio padrão do Excel para fazer as suas cartas de controle estatístico do processo, ok? Você tem que fazer um cálculo diferenciado, porque o Excel ele não traz o desvio padrão das cartas de controle, que é o desvio padrão que vai ser o sigma, que é igual à média das amplitudes, dividido pela constante T2. Tá aí o vídeo de hoje, espero que eu tenha contribuído aí com a explicação sobre como utilizar o desvio padrão das funções do Excel e na próxima, como eu já falei, eu vou trazer aí uma explicação sobre o desvio padrão das cartas de controle, que é o desvio padrão utilizado para fazer o cálculo do CP e do CPK, ok? Te agradeço aí, se inscreva no canal, permaneça conosco, dê seu like aí, para que você possa continuar aprendendo um pouco mais sobre o Excel e o Excel aplicado às melhorias no processo, ok? Muito obrigado.